por que que essa Bíblia etíope continuou com esse livro e a nossa não? Tá. Rapidamente. Assim, como que uma Bíblia é formada? Né? Como que pega? Bíblia significa pequenos livros. Isso. Isso. Então, tinha manuscritos de Gênesis. Gênesis, tá aqui. Tinha Deuteronômio, Isaías. Tudo separadinho. Cada um falando de um assunto separado. Cada um escrito por um profeta, ou por Moisés, ou enfim. Não consta nesse concílio que eles se reuniram para falar, ó, esse livro vai para a Bíblia, esse não. Se alguém achar isso, pode mandar aqui no comentário. Porque não achei. Em nenhum lugar dos concílios se reunindo para falar isso vai, isso não vai. A questão é que tinham diversos entendimentos. Que nem hoje nós temos. Hoje nós temos quais igrejas? Nós temos, vamos falar de evangélica, nós temos batista, presbiteriana, tem as pentecostais, tem adventista do sétimo dia, tem mais batista, enfim, metodista. Também tinha lá. Tinha uma parte dos essênios. Aí nós estamos aprofundando. E os essênios eram super rígidos. Super rígidos. E a Bíblia etíope acabou vindo desse. Eles compilaram esses livros e a Bíblia etíope faz parte. Fez parte e faz parte da Bíblia deles. Esses essênios, eles até meio que se isolaram, porque eles não concordavam com o que os outros estavam fazendo com a igreja. Tá. Eu peguei aqui, ó. Vamos aprofundar, né? Já que eu sei Se eu estiver falando alguma coisa errada, que você me corrige. Não, só o que você falou, tá ok. Mas assim, a época é muito diferente. Esse daqui é lá para trás, Tá. que é de quando realmente os manuscritos foram encontrados, né? Que eles foram escritos. Que é o judaísmo do Segundo Templo. Porque o Segundo Templo caiu em 70 depois de Cristo. Ele foi destruído. Então, o que a gente tinha antes de 70 antes de Cristo? O que estava vigente? O Segundo Templo. E aí, o que a gente tinha? Lembra que eu falei? Presbiteriana, batista, metodista. O que a gente tinha? Saduceus. Quem que eram saduceus? Eu peguei aqui para falar. A elite sacerdotal, que eram os mais ricos. As famílias ligadas ao templo. Sumos sacerdotes geralmente pertenciam a esse grupo. Vocês lembram quem que eram os sumos sacerdotes? O templo, Deus fala, né? Exatamente como que era para construir o templo. E tinha a parte do santo e tinha a parte do santíssimo. E aí, somente que é o santo dos santos, né? Quem que poderia entrar no santo dos santos, onde tinha a arca da aliança? O sumo sacerdote. Então, eles falam que, normalmente, os sumos sacerdotes eram ligados aos saduceus, tá? Eles acreditavam em Deus, na lei de Moisés, faziam sacrifícios no templo. E aí, que mais que tinham? Fariseus, que a gente vê muito na Bíblia, né? Jesus fala muito, né, dos fariseus. Eles não eram sacerdotes, eles eram rabinos, mestres e estudiosos da lei. Isso. A Bíblia não, a Torá na época, né? A Torá, sim. E É aqueles que ficavam enchendo a paciência de Jesus, né? Os porque estudiosos, né? Aqueles estudiosos, né? Que gostam de ficar... eu falo que são Você aqueles... gosta de ficar vomitando conhecimento na cara das pessoas, mas a pessoa mesmo, a pessoa mesmo ela não olha pro olho, pra trave do olho dela, né? É esse que é o problema. E os estudiosos, eu falo que, assim, não que seja um problema estudar, claro que não, mas assim, tô falando no sentido dos fariseus, eles colocam Deus numa caixinha, né? Exatamente. Colocam Deus numa caixinha e eles tanto não olham para eles
que Jesus falou. Quem não tenha um pecado aqui, atire a primeira pedra. Exato. Vocês querem matar ela na pedrada? Porque ela pecou? Então vamos lá, olhem para si. Eles entendiam toda a lei, né? Mas pecavam. Mas pecava e não praticava. Isso. E aí, quantas vezes, gente, Jesus fala hipócritas? Hipócrita. Que ele curou no sábado, mas se um boi, acho que era um boi, né? Se tivesse caído num buraco, eles iam salvar o boi porque vale dinheiro. Ou seja, o fariseu, ele entendia as escrituras, mas para ele todo mundo era pecador, né? Todo mundo era errado, todo mundo né? Todo mundo era, vamos dizer assim, bezerro de ouro, né? Uhum. Né, doutora? É. Todo mundo adorava bezerro de ouro, todo mundo era idólatra, né? Mas agora olhar para ele mesmo, se converter de verdade, que era o que o Senhor ele veio trazer o evangelho de conversão. Né? E Jesus falava, hipócritas. Vocês ficam aí apontando os outros e sem olhar, né, para vocês mesmos, que atire a primeira pedra. Mas enfim, vamos lá para o conteúdo. Né? Então, assim, nós falamos saduceus, falamos fariseus. E agora vamos falar dos essênios. Eles não aparecem falando exatamente deles, mas quem que traz que eles existiram? Por exemplo, Flávio Josefo. Eu estou para comprar o livro do Flávio Josefo para eu entender a história. Não estou falando que Flávio Josefo vai sair, né? Que eu falei que é inspirado ali. Não, gente. Flávio Josefo foi um historiador. Isso, que escreveu um livro da história do que acontecia da época de Jesus. Então, é muito interessante. Filon de Alexandria, Plínio. E, olha que interessante, provavelmente são da comunidade de Qumran. E eles acreditavam que o templo havia sido corrompido, por isso que eles foram morar no deserto. Eles queriam se afastar do povo corrompido. E aí eles viviam em vida comunitária, eles dividiam tudo entre eles. Eles tinham uma disciplina rigorosa, religiosa, as purificações, as orações, estudo das escrituras. Alguns eram celibatários, alguns eram casados. E o que eles copiavam? Eles copiavam Gênesis, copiavam Salmos, Isaías, Deuteronômio e Enoque. Esses essênios. Tá? Então, é como se, assim, a Batista continuava copiando esse livro aqui. E a presbiteriana tirou esse livro. É isso com saduceus, com fariseus, essênios. Interessante também que tem um livro de Jubileus e o livro de Gigantes, que eles continuaram também, que tem aqui na Bíblia Etíope. Tinham os zelotes, que eram os revolucionários, que achavam que Roma devia ser expulsa pela espada. Vamos entrar na guerra. Que um dos discípulos de Jesus era chamado de Simão Zelote. Lembra de Simão Zelote? Os herodianos, que aparecem várias vezes no Novo Testamento. Os escribas, que eram os especialistas na lei, copiavam manuscrito. Então, tinham os escribas, tinham também os essênios que copiavam. Tinham os sacerdotes, samaritanos, judeus da diáspora. Então, tinham vários. E aí, eu acho esse daqui importante. Então, os essênios se afastaram, continuaram copiando Enoque. Só que tinham outros grupos que não continuaram. Até porque a gente precisa entender que, com a queda do segundo templo, muita coisa mudou. Por quê? O que eles faziam no templo? Os sacrifícios, a expiação dos pecados. E quando o templo caiu? Praticamente, essa parte do sumo sacerdote, dos saduceus, eles não tinham o que fazer. Então, sobressaiu o quê? Os rabinos, os fariseus, que eles não precisavam do templo. Em tese. Né? A gente viu que a maioria que
pertencia aos saduceus era parte do sumo sacerdote.